Mesmo perante a grandeza da fé de outros, a nossa pode ser tão escassa e nós tão infantis. Estou a pensar em ti, Ben. Quando imagino, por exemplo, o sofrimento de Etty Hillesum em Auschwitz e o comparo ao teu sofrimento, entendo por que razão pensou ela em viver tão bem e tão completamente quanto possível até ao seu derradeiro suspiro, para que aqueles que viessem depois não precisassem de começar novamente nem tivessem as mesmas dificuldades. E tu és todo autocomiseração e lentos abanares de cabeça. És um desaire lamentoso, provocado pela tua teimosia, e a pobre rapariga judia, uma inspiração para a humanidade. E contudo, serão assim tão diferentes? Ambos foram calhar a um lugar do qual não conseguem sair por si próprios, e apesar de tudo estar contra vocês, permanecem vivos até ao derradeiro suspiro. Não serás esquecido, querido irmão. Deus é silencioso, e os proscritos como tu não deviam ter de passar sozinhos pela experiência da desumanização. A mãe bate com os dedos na mesa, o som da nossa infância, eternizado num breve gesto. Não quero mais disto, anuncia. Há um princípio de desespero nos seus olhos. Não quero mais lutas. Olha para Gabriel, que levanta os braços, mãos abertas, em jeito de não tenho nada a ver com isso. O T-Rex está ao seu colo, como se fosse um bebê maltratado. Gabriel passou-lhe uma toalha pelo pelo e o cão finalmente repousou, o focinho sobre as patas, ligeiramente traumatizado com o pontapé que levou de Ben e que o fez ir parar à piscina. Culpa dele, diz Gabriel e aponta para Ben. A primeira coisa que fez quando cheguei foi dar um pontapé ao meu cão. A primeira coisa que fez foi insultar-me. Contrapõe Carmen abanando o leque. O calor aperta na tarde silenciosa. As cigarras ardem nos arbustos. As rosas refulgem ao sol. Caf faz-lhes o cerco. Caf! Chama a mãe. O animal volta a cabeça na nossa direção e aos saltos regressa para junto da mesa. Não te insultei, princesa, diz Ben, a voz nasalada. Tem 2 algodões nas narinas. Um deles muito ensanguentado, o outro menos, que lhe enfiei enquanto exigia que devolvesse o conteúdo da caixa japonesa que Ben jurou não ter roubado, como se eu não soubesse que o meu irmão rouba, manipula e, sobretudo, mente. Devolve-me a caixa, Horácio Bento. Ameacei-o, mas ele encolheu os ombros enquanto eu lhe enfiava os algodões sem muito cuidado. Au! Queixaste-te. Quero a minha erva, sussurrei. Vai mudar de camisa, Benjamin? Pede a mãe. A camisa dele está cor-de-rosa. Gosto dela assim, responde. O que é que ele te disse? Pergunta Gabriela Carmen, afagando o Jack Russell. Esquece, diz Carmen. A estrela de outra galáxia não gosta de ser lembrada, diz Ben. Lembrada do quê, parvalhão? Pergunta Carmen. De que do outro lado da fronteira ninguém sabe quem tu és, responde Ben. Carmen soltou um riso sarcástico. Nesta rua ninguém sabe quem tu és, riposta ela. Nesta casa, acrescenta Gabriel. Violência, diz a mãe. Não admito violência entre os meus filhos e muito menos na minha casa. Foi ele que começou, repete Gabriel, apontando para Ben com o indicador comprido. Apesar de ser baixo, tem mãos grandes. Violência contra os animais. Ouço uma nota fantasma. Tento perceber qual é. Uma frequência baixa, um si bemol talvez. Não. É um acorde e depois uma sequência. Mi bemol menor, si bemol menor. Não, mãe, não chores. É Gorecki. Na piscina a gaivota regressou e está novamente empoleirada no crocodilo. Tem piada isso, contrapõe Ben sem olhar para ninguém. Continuas com um cigarro apagado na mão. Os humanos são sempre os responsáveis pela violência contra os animais, mas os pobres dos animais nunca são responsabilizados pela violência contra os humanos. Queres meter os cães na cadeia por serem cães, idiota? Pergunta Gabriel. Insultos, contesta a mãe e bate com os nós dos dedos na mesa. Não há condições, diz Carmen e abana-se com o leque. Condições para quê?
Pergunto. Para estarmos todos nesta casa? É a casa da família. Tu e os teus contos de fadas, Benedita. Encara-me sombria. Qual família? A nossa. Ela ergue os óculos escuros, os olhos carregados de rímel. É a única de entre todos que tem os olhos muito escuros, como uma cantora de flamengo ou uma doninha. Tento lembrar-me dos olhos do pai, mas confundo-os logo com os de Neil. A banalidade azul daqueles olhos britânicos. Será que ele também tinha os olhos desta cor? Densos e tão carregados? Uma família é um conjunto aleatório de indivíduos largados ao acaso num ambiente predominantemente hostil, explica ela. É como se tivéssemos descido todos pela chaminé e nos encontrássemos. Não nos escolhemos. Os amigos escolhem-se, a família, bom, é o que te calha em sorte. Torna a abanar-se com o leque. Queres um barril de pólvora maior do que este? Mas isso é que faz a humanidade, não é? Argumenta Ben. Continua de olhar posto no muro, no céu limpo por cima, o vazio da tarde, o crocodilo ambulante. O quê? Pergunta Carmen. Escolhes os teus amigos segundo os teus gostos e preferências. Persiste ele. Já a família é uma lotaria, como tu dizes. Nesse sentido, é a verdadeira aventura. Não percebo nada do que estás para aí a dizer, embirra Gabriel. Ben ajeita os algodões no nariz. Depois, irritado, arranca-os. O do lado esquerdo está carmim e um fio de sangue viscoso cai-lhe da narina para as calças. Carmen desvia o olhar, faz um esgar de aflição. A mãe respira fundo. Coff está à sua beira e Caf tornou a fazer o cerco às roseiras. Ben! Adverte a mãe. Inclinas a cabeça para trás e fungas. Aspiras o sangue, depois tornas a pôr a cabeça direita. O nariz inchado, o lábio também. Os dentes apodrecidos. Mas isso não foi do murro. Apesar de tudo, há uma certa justiça nisto tudo. Continua ele. Finalmente a voz regressou ao normal. Rouca, mas gay. Não sei explicar. Justiça? Pergunta Carmen. Merecemo-nos, diz ele. Ninguém te merece. Concordo, diz Gabriel. Já chega, afirma a mãe e levanta-se. Repare nos gestos dela, hoje em dia lentos e calculados. As pessoas mais velhas vivem com medo dos objetos, das esquinas, do chão onde podem escorregar. Vai à cozinha e regressa com um grande bule de chá que só utiliza quando bebemos chá às 2, por volta das 5. Ficámos em silêncio durante este momento de ausência, como se a conversa só tivesse importância na presença dela. Assim que pousa o bolo no centro, tu dizes: não é um acaso. Ficamos à espera que continues. A mãe serve o chá em pequenas chávenas japonesas. Que esta família seja assim, quero dizer. Assim como? Pergunta Gabriel. O T-Rex saltou-lhe do colo e foi juntar-se a Caf, e os dois brincam no relevado. O Jack Russell começa a trincar-lhe o pescoço. Disfuncional. Oh, essas palavras modernas, queixa-se a mãe. Em qual das clínicas é que aprendeste isso? Chá de gotu cola, ótimo para as varizes e a ansiedade, interrompe a mãe, olhando para a Carmen. Se vais andar de avião, tens de beber gotu cola por causa dos coágulos sanguíneos. Sorris. Tens o rosto desfeito pela droga, pelo punho de Gabriel. O nosso irmão, 2 anos mais velho, está tenso. O arrependimento chegou e tomou conta do seu corpo musculoso de ginásio. Tens vergonha, não é? Pergunta-lhe Ben. Do quê? De teres um irmão drogado. O problema é teu, riposta Gabriel. Na clínica Hipócrates, em Sevilha, fazíamos uma coisa chamada terapia da realidade. Os terapeutas faziam o papel dos nossos familiares e entrávamos propositadamente em conflito. Pelos vistos não aprendeste nada, diz Carmen e ri-se, mas não tem graça. Pelo contrário, aprendi muitíssimo. Aprendi que sem o conflito a família não existe. O que há é um grupo de indivíduos que se recusam a encarar a realidade. Olha para a mãe, que se recostou na cadeira e é a única a beber o chá. Desviou a atenção de todos nós
e observa a diversão de Caf e T-Rex. O silêncio incomoda-me. Qual é a realidade, Ben? Pergunto. Ele encara-me com uma enorme dor no rosto. Não sei, responde. Acho que no fundo está tudo soterrado, escondido, secreto. Como na garagem do Nilo. As coisas todas a monte, uma parafernália de porcarias que esconde qualquer coisa que nunca se vê, porque há tanta merda por cima. Palavrões? Refila a mãe. Neil mandou fazer a minha mesa nos primeiros anos que viveu connosco. A mesa onde hoje escrevo e trabalho. Nessa altura, aquele dia de verão com Tony, esse terrível dia, ainda estava fresco na nossa memória coletiva. Eu era uma adolescente e não entendia nada do sistema de compensação dos humanos. De um lado, a culpa. Do outro, o exagero. De um lado, o indizível. Do outro, a sublimação desse indizível. Uma casa enorme, uma garagem cheia de coisas, uma escrivaninha antiga, um piano caríssimo, uma cama de docel, mesas de mármore, cadeiras de design, etc, etc, etc. Por que é que somos tão infantis? Nem sequer entendemos as coisas mais simples, que a abundância cá fora é o sinal do nosso vazio lá dentro, que para uma pessoa se salvar, sobretudo de si própria, só existe um caminho, aquele que nos une ao outro, por mais que o detestemos ou nos pareça um caso perdido. Se queres salvar-te, desiste de tentar salvar-te. Ora, aqui está um bom conselho, que poderei dar a mim própria sempre que estupidamente pensar que sou capaz de mudar o curso das coisas. Não tinhas nada que aparecer, Ben. Eu respondi-te com clareza e brevidade ao teu último e-mail. Não venhas, Ben. Ninguém está preparado para isso. Devia ter-te dito o contrário. Vem a correr, não te demores. Desobedecer é a tua natureza. E vieste, claro, para tirar do fundo do baú todas as recordações que ainda são feridas abertas, cheias de pus. Assim que ouvi os teus passos, soube logo que estes dias iam ser catastróficos. Quem se salva e quem se dana. Porque também ninguém quer ver, termina Ben. Uau, temos um filósofo, escarnece Gabriel. Ele ignora-o e olha para Carmen. Achas que eu te insultei, mas na verdade o que eu fiz foi perguntar onde é que tu estás. Persiste. Debaixo dessa fachada insuportável há de haver um ser humano frágil e cheio de medo de que o sucesso chegue ao fim, de que as pessoas descubram quem tu na verdade és. Volta finalmente o olhar para o Gabriel. E tu a mesma coisa, certo? Por trás dos milhões está um rapazinho a tremer. Eu não sou como tu, diz o outro. Lembras-te quando o pai nos levou à Inglaterra para visitarmos a Carmen? Era uma viagem tão antiga que eu própria me havia esquecido. Não, responde Gabriel e reparo que o rosto dele enrubesceu um pouco. É chá de cola-cola? Pergunta Carmen, confusa. Goto-cola, corrige a mãe e passa-lhe uma chávena. Assim que entramos no avião começaste logo a chorar, relembra Ben. Tu, o grande empresário, borrado de medo. Isso é uma treta, diz Gabriel. Ben olha-me procurando confirmação. Estou sentada ao fundo da mesa, ouço a água da piscina a chapinhar. O calor deixa-me aturdida, os sentidos resvalam para o torpor. Não me lembro, Ben. Lembro-me eu, reafirma ele. Tinhas o quê? 8, 9 anos? E nós uns 6 ou 7. E eu e a Dita estávamos alegres que nem dois palhaços e tu cheio de medo de andar de avião pela primeira vez. Gabriel olha para a mãe, levanta as palmas das mãos incrédulo. Estás a ouvir isto, mãe? Não lhe dês importância. É que ele inventa estas merdas e acredita nelas, insiste Gabriel. Fechaste-te na casa de banho do avião, conta Ben, e foi preciso a hospedeira ir buscar-te. Quando voltaste tinhas os olhos todos vermelhos. Lembro-me disto como se fosse ontem. Tu não te lembras de ontem, goza Gabriel. Um rapazinho a tremer. Sentaste-te ao meu lado e eu quis abraçar-te. Quis mesmo abraçar-te e dizer-te que estava tudo bem, que os aviões quase nunca caem. Mas já nessa altura a porcaria começava a acumular-se. Os nossos medos todos enterrados debaixo destas máscaras que andamos para aqui. A mãe interrompe-o batendo com os dedos na mesa. O quê?
Pergunta Ben. Para com isso. Estás a usar, Ben? Pergunta Gabriel. Está a usar metadona, responde a mãe. Metadona? Repisa Gabriel. Isso é uma droga. É uma droga de substituição, digo eu. Foi a médica da clínica. Qual clínica? Pergunta Carmen. A clínica dos hipócritas. Hipócrates, corrige Ben e suspira. Claro que estás a usar, diz Gabriel. Vê-se nos teus olhos. Os teus olhos de água, meu querido irmão. Não vos estou a acusar de nada, diz Ben. Eu também andei soterrado a desafio. Oh, por favor, diz a mãe, levando a chave na boca. E tu também, persiste ele. Ben olha para a mãe, desta vez sem receio. Há uma segurança estranha na voz dele que nunca conheci antes. Talvez este último tratamento tenha feito qualquer coisa. Está mais lúcido. A mãe pôs a chávena. Eu o quê? O rosto dela endureceu como o de um general no momento que antecede a batalha. Preferiste sempre meter a cabeça na areia, continuou ele. O Neil morreu há 10 anos e está tudo no mesmo lugar. A porcaria toda dele ali guardada. Na terapia da realidade ensinam-os a arrumar tudo, escarnece Carmen. A porcaria do Neil é o meu problema, diz mãe. E nós? Nós? Os teus filhos. A mãe inclina-se sobre a mesa, une as mãos e cruza os dedos marcados pela velhice. O que é que tu queres dizer com isso, Benjamin? Vá, expressa-te como deve ser. Exatamente o que disse. Repete de rosto vermelho. Enfiaste a cabeça na areia. O sangue do nariz estancou a caminho do lábio. Em relação a mim, não hoje nem ontem, desde que... Há uma pausa. Caff e o T-Rex correm em volta da piscina contentes. Sabes bem do que eu estou a falar, mãe? Não sei, Benjamin. Ben recua na cadeira e olha para o carvalho junto do muro das rosas. Lixaste-me a vida, foda-se. Diz finalmente e as lágrimas assomam de repente. Silêncio. Gabriel respira pesadamente. Carmen sorve o chá, provavelmente deliciada em segredo com aquele momento constrangedor. E eu temo pelo que vai acontecer a seguir. Escuta, diz a mãe. E para além disso... A mãe bate com a mão na mesa. As chávenas saltam, tudo estremece. Coff desperta, a cabeçorra a erguer-se do chão poeirento. É um gesto de força bruta e inesperado que nos faz paralisar. Mãe, digo eu, e também me sinto a tremer. Escuta o que te vou dizer, ameaça ela sem tirar os olhos de Ben. O tom é como uma navalha a rasgar a carne. Isto não é o centro de tratamento, nem a terapia do não sei o quê. É a minha casa, não é a tua casa, é a minha. E em minha casa há regras. As malditas regras, diz Ben com um riso nervoso. Podes não gostar nem concordar com elas, mas são as minhas regras e visto que estamos em minha casa, ou as cumpres ou pões-te a andar. Nunca lhe tinha ouvido aquela expressão. Pões-te a andar. Imaginei que a lera num livro qualquer ou a ouvira numa novela. A mãe respira fundo. Por dentro deve estar a arder, mas o exterior é glaciar. Quando éramos miúdos, ela tinha ataques de raiva. Não eram frequentes, mas eram assustadores. Uma vez, quando deixou de fumar, eu e o Ben éramos recém-adolescentes. Atirou uma cassete de vídeo à cabeça de Gabriel, porque ele desobedeceu uma ordem qualquer. Nessas alturas eu buscava refúgio em Neil. Embora ainda fosse o nosso padrasto há pouco tempo, cedo se tornara cola. Em segredo enterrava o rosto no seu peito. Era um homem magro e eu sentia-lhe os ossos do externo na face, o cheiro a Old Spice. Ele levava a mão à minha nuca, beijava-me o topo da cabeça. Eu vou-me embora então, diz Ben. Mais uma coisa, diz ela e começa a desenhar um círculo na mesa com o indicador. Foste tu que lixaste a tua própria vida. Aliás, foste tu... Ela hesita, a seguir desfere. Foste tu que deste cabo desta família. Pronto, está dito, Benjamin. Se estás tão preocupado com a verdade, com as coisas soterradas, a garagem do Neil, ora aqui tens.
Ela levanta-se e, sem querer, entorna a chávena de chá. O líquido espalha-se sobre a mesa, mas ninguém se move para ajudar. As lágrimas descem pelo rosto de Ben. Agora já não há segredos, conclui a mãe, enquanto Kof começa a lamber o chá que pinga da mesa e cai para os tijolos. Eu? Pergunta Ben, sem acusar as lágrimas na voz. Tu? Confirma ela. Dizes que eu meti a cabeça na areia, mas já te ocorreu que toda a gente faz o mesmo? Eu, os teus irmãos, o Neil, toda a gente te aturou, Benjamin. Toda a gente fingiu que tu eras normal. Há anos a fio de estupidez, de revoltas, de drogas, comportamentos ridículos, a arrastares o nome desta família pela lama. A mãe faz uma pausa e leva a mão direita à boca. Os dedos enrugados, 77 anos de pele a envelhecer, cobrem-lhe os lábios. Agora também ela treme e nunca a vi tremer assim. Mãe, diz Gabriel. Mãe, repete Carmen e soergue-se, mas a mãe faz-lhe sinal que fique sentada. Estou bem, garante. Olha para Ben, que parou de chorar, mas voltou novamente o olhar para a piscina e observa o crocodilo que estacionou do lado mais próximo. Olha para mim, Benjamin. Ele não olha. O chá pinga da mesa. Kof continua a deleitar-se com a tijoleira úmida. Entretanto, T-Rex apercebeu-se e abandonou Kaf, vindo juntar-se à cadela. Também ele lambe o chão. Olha para mim, repete a mãe. Vou-me embora, diz Ben, muito baixinho. Não te preocupes. E vai levar a minha erva, penso eu. Levanto-me da mesa, o cheiro a alfarrobas invade-me as narinas, a água da piscina chapinha lentamente. Acho que devíamos ir todos descansar, sugiro. Mas a mãe pega na chávena e atira-a contra o tijolo. A chávena não se parte. Em vez disso, dá um salto e vai parar à relva. Os cães assustam-se temporariamente, mas logo retomam o pitel. Ao fundo do jardim, Kaf enfiou-se no meio das roseiras. A tua violência já não me assusta, diz Ben. És um idiota completo, grita a mãe. Põe-te a andar, diz Gabriel, levantando-se. Senta-te, berra a mãe. Novo silêncio. Segurando os braços da cadeira, Gabriel senta-se. Este é o fim de semana do Neil, continua ela. Não é o teu fim de semana, Benjamin. Eu sei que para ti todos os dias são o teu dia, dia de fazer uma cena, de seres uma vítima, mas este fim de semana é o do meu marido falecido, que por acaso já é o segundo, e se pensas que vens para aqui assumir o protagonismo, estás muito enganado. Mas já assumiu? Ou não? Ocorre-me, antes de olhar para Carmen, que parece observar tudo como se fosse uma câmara de filmar. Talvez esteja a pensar num novo livro que finalmente recuperará o sucesso do primeiro. Finalmente Ben afasta a cadeira da mesa e levanta-se. Ninguém o manda sentar-se. Está uma lástima. Camisa cor-de-rosa ainda úmida, o nariz inchado, todo despenteado, descalço. Em poucas horas conseguiu ficar ainda pior do que quando chegou. Pergunto-me onde terá escondido a minha erva. Será que a engoliu? Quero apenas lembrar-te, diz Ben subitamente calmo. Ali de pé parece um esqueleto ambulante. Que se te casaste com o Neil foi por causa de mim. E que construíste tudo isto, esta casa e este conforto, os teus cães e as tuas rosas às custas da minha dor. Ele aponta para o peito, o indicador espetado 3 vezes contra o externo. Ouve-se o barulho do dedo contra os ossos. Vai-te embora, torna Gabriel. Ben está rubro e encara a mãe sem qualquer espécie de medo, mas também sem respeito ou consideração. Encara-la como se ela fosse uma múmia falante, emergida do sarcófago para o atormentar. A mãe devolve-lhe um olhar que denuncia perplexidade e também o não saber o que fazer. Ben encara Gabriel. Anuncia. Eu vou-me embora, querido irmão de merda. Mas tinha de dizer-vos isto. Vocês são cúmplices, todos vocês. Tu não, Dita. Eles. A vossa vidinha de privilégios ergueu-se sob a destruição de uma pessoa que por acaso é vosso irmão. Olhas para a mãe. E se não acreditam, perguntem-lhe. Conta-lhes, porra! Porquê é que não lhes contas? Segredos cá para fora, tudo desenterrado, não é? Eu lixei a minha vida? Eu tinha 12 anos, caralho. Linguagem! Grita a mãe, batendo na mesa com força.
O T-Rex levanta a cabeça. Que se foda a linguagem, diz Ben num sussurro. Ele tenta apertar o botão inexistente da camisa. Frustrado, afasta-se. Por alguma razão, a camisa cor-de-rosa contrasta violentamente com o cenário predominantemente verde, o azul da piscina, o castanho do muro. Caminha de costas, quase tropeça. O choque com o punho de Gabriel ainda lhe afeta o equilíbrio. Tinhas medo de voar, tu? Diz ele, voltando-se brevemente e aponta para Gabriel. O T-Rex afastou-se da poça de chá e recomeça a ladrar. Ti! Chama o Gabriel, mas o cão ignora-o e ladra naquela voz muito juvenil e aguda que não mete medo a ninguém, embora, como se sabe, é a raça que mais vezes ataca os humanos. A mãe olha para a mesa, agarrou-se aos cantos com as mãos frágeis. Eu levanto-me e avanço para Ben, na tentativa de o resgatar a novo desaparecimento. Benedita, diz a mãe, deixa-o ir. Não, respondo, sentindo que as lágrimas vão aparecer a qualquer momento. Oh, que chatice isto tudo, diz Carmen. Uma maçada. Ri-se Gabriel e assobia com os dedos enfiados na boca. O som é tão estridente que me assusta, irritando-me. Para com essa merda! Grito-lhe. Ben já vai a meio do quintal, na direção da rampa da garagem. Vai lá buscar o maninho, provoca ele. Um ambiente predominantemente hostil, tal como disse Carmen. Avanço, recuo, avanço novamente. Deixa-o ir, repete a mãe. Amanhã eu vou buscá-lo. Onde? Pergunto desesperada. Ben desaparece na ladeira que conduz ao portão. O T-Rex deixa de ladrar e Caf reaparece vindo das roseiras todo ufano. Ele não tem telefone, mãe. A mãe olha-me com uma tristeza cansada. São 77 anos, afinal. Não é a melhor altura da vida para ela. Encolhe os ombros. Tu sabes onde, Benedita? Fico parada no meio do jardim, quase junto da árvore, a meio caminho entre a mesa e o muro. A ausência de Ben é como neve a cair sobre a relva solarenga numa tarde de julho. Olho para quem sobra. Sinto que não pertenço ali, mas também não pertenço ao teu mundo, ao teu negrume, à tua clareira escura que não é suficiente para dois. Os 2 algodões ensanguentados permanecem em cima da mesa. Gabriel acaricia o T-Rex. Carmen levanta-se pesada, as mamas enormes desafiando a gravidade. Bom, acho que vou escrever um bocadinho, diz ela como se nada tivesse acontecido. Ai, a nossa vida, ralha a mãe, enquanto segura o focinho do cofre à procura de espinhos.